RFI Convida. O RFI convida hoje o secretário executivo do Ministério da Cultura do Brasil, Márcio Tavares. Ele participa de um duplo giro internacional, primeiro aqui na capital francesa, em Paris, com reuniões na sede da Unesco, e depois na África do Sul, onde ele vai participar da 8ª reunião de ministros da cultura do BRICS. Bom dia, Márcio Tavares. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui contigo, aqui na RFI, poder conversar um pouco sobre as agendas que a gente vai fazer nessa semana. Muito obrigada a você. Você está com uma agenda cheia aqui em Paris, com foco especial na cooperação do Ministério da Cultura do MINC com a Unesco em diversos temas. Vamos falar um pouquinho. Tem o 3º Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação, tem 30 anos do projeto Rota dos Escravos, tem os dossiês de candidatura do Brasil para a lista de patrimônio da Unesco e tem a recente eleição do Brasil para integrar o Comitê da Convenção da Unesco de 1970. Nós vamos falar sobre isso agora, sobre medidas para proibir e impedir a importação, exportação e a transferência de propriedade ilícita de bens culturais. Eu queria começar falando sobre essa convenção da Unesco, porque ela proíbe o tráfico de bens e artefatos culturais. É uma legislação, sim, eu entendi direito, pioneira, que prevê inclusive a devolução de bens culturais furtados. Queria saber, Márcio, se isso diz respeito, por exemplo, à devolução dos mantos tupinambás que ainda estão na Europa. A gente sabe que a gente tem um aqui na França, um em Bruxelas, a gente tem um na Suíça, um na Itália, 2 em Florença e 5 na Dinamarca. Então, Márcia, para a gente a participação nessa convenção é bastante importante. O Brasil tem uma tradição de defesa multilateral de mecanismos para proteção dos patrimônios culturais dos diversos países, inclusive do patrimônio cultural brasileiro. Nós tivemos uma notícia muito significativa na reconstrução do Museu Nacional, né, que a Unesco, inclusive, tem sido uma das parceiras nessa reconstrução depois do terrível incêndio de 2017. Nesse momento, a Dinamarca decidiu... Perdão, foi 2017 ou 2018? 2018, exatamente. Foi em setembro de 2018. E decidiu restituir um dos mantos tupinambás que estavam na Dinamarca para fazer parte do novo acervo do Museu Nacional. E essa é uma notícia bastante importante porque eles têm um significado cultural muito grande para o Brasil e muito grande nessa reconstrução desse museu, que era um dos museus de maior envergadura em termos de acervo do Hemisfério Sul. Então, nós consideramos, e isso envolve, claro, a discussão do conjunto dos mantos tupinambás, mas do conjunto das discussões que envolvem o patrimônio cultural deslocado dos países de origem, das culturas de origem, para outros países que precisam ter um tratamento concertado, multilateral, que permitam que eles possam ter sede nos seus locais de origem. Nós discutimos dessa maneira e nós queremos uma solução acordada, multilateral, através dos organismos internacionais, e a Convenção de 70 é um excelente instrumento e uma excelente plataforma para a gente poder debater soluções em comum nesse sentido. Nós temos muito assunto aqui em Paris, hein? Me parece. Me diga uma coisa, já tem data essa chegada do manto no Museu Nacional do Rio de Janeiro? A reabertura, vai ter um evento? Tem data isso já? Então, o presidente Lula esteve nas obras do Museu Nacional. Nós estamos acelerando essas obras junto com o Ministério da Educação. Afinal de contas, o mantenedor do Museu Nacional é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é vinculada ao Ministério da Educação. Então, é uma parceria entre o MINC e o MEC. Nós esperamos reabrir em 2026. E na reabertura de 2026, nós queremos que essa reabertura já tenha a presença do manto tupinambá como um dos objetos aí que vão fazer parte desse novo acervo do Museu Nacional. Você, Márcio, você tem uma trajetória e uma formação que remonta à questão da memória, né? Da museologia, das políticas culturais, entre outras coisas. A gente sabe que o IPHAN virou uma piada no governo Bolsonaro, um cabide de empregos com portarias absurdas, voltadas, por exemplo, à preservação, eu acho importante ler isso, de armas de fogo de valor cultural, que foram revogadas, é claro. Por outro lado, a gente viu também como o descaso pode causar destruições, como um incêndio no Museu Nacional. Ou mesmo o estado do próprio Palácio da Alvorada, a gente viu recentemente também. Qual é o estado hoje do IPHAN? Ele está funcionando a 100%? Como é que está sendo essa recuperação
desse patrimônio e dessas estruturas que protegem o patrimônio? Bom, nos últimos anos nós passamos por uma devastação, né, do Ministério da Cultura e das suas vinculadas. Uma delas é o IPHAN. O mesmo tratamento acontecido com o IPHAN a gente pode ver replicado na Fundação Palmares, no IBRAM, e nesse momento a gente faz um trabalho apoiado pelo presidente Lula, que nos deu condições orçamentárias para a recuperação do Ministério da Cultura e das políticas culturais, né, liderados pela ministra Margarete Menezes nesse momento, para recolocar essas políticas, inclusive as de patrimônio, de volta em pé. O IPHAN é uma instituição de 80 anos, já que nesse momento, né, recebeu o maior aporte, um orçamento recorde, justamente para poder voltar a fazer proteção do nosso patrimônio. A única coisa que o IPHAN fazia nos últimos anos era responder a diligências judiciais. Era necessário o acionamento da justiça para que um patrimônio tombado, que é responsabilidade do Estado, pudesse ter alguma atitude por parte do Estado. Nesse momento, nós voltamos a estabelecer um plano em cada uma das nossas superintendências que cobrem todo o país, que estão com investimentos de recuperação no patrimônio material, mas também nós voltamos a fazer políticas para o patrimônio imaterial, as proteções das nossas comunidades tradicionais, do jongo, do samba, né, da nossa cultura popular, que são também uma tarefa do Instituto e que ficaram completamente apagadas nesses últimos 6 anos, voltaram a ter políticas a partir de agora. Evidentemente, o IPHAN ainda não está funcionando no nível de atuação que a gente gostaria, mas tem um caminho muito claro. Em 6 meses, a gente tem entregas bastante significativas desse retorno, né? Tanto em políticas de editais quanto em políticas de retomada de projetos que já estão prontos e que agora a gente já está fazendo a licitação para poder colocar em marcha de novo essa retomada da proteção do patrimônio brasileiro. Mas, Márcio, como de fato evitar que tragédias como a de setembro de 2018 no Museu Nacional, e eu volto a ela porque ela é significativa e simbólica de muita coisa, como evitar que isso aconteça? Por exemplo, existem diagnósticos sendo feitos em outros museus, nos equipamentos culturais antigos, na Cinemateca, que eu sei que o patrimônio da Cinemateca também estava ameaçado e muita coisa se perdeu também do patrimônio. Como que vocês estão garantindo isso? Veja, Márcia, o Brasil tem uma legislação muito avançada em proteções de museus, em proteções das suas instituições. O que a gente precisa é colocar em prática aquilo que a legislação estabelece. Para a gente colocar em prática essa legislação, é preciso ter governos que entendam a cultura como algo central na sua agenda e não algo periférico, né, que sofrem com a falta de orçamento, com descaso. E nesse momento a gente está tendo essa oportunidade, mostrando que esse investimento é um investimento fundamental para que a gente consolide a nossa democracia e retome um ciclo de desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente tem buscado atuar tanto de forma a fazer com que os estados e municípios que são parceiros nessa gestão dos bens tombados, dos patrimônios, dos museus, na sua maioria, né, são gestionados em parceria ou são de responsabilidade, né, não exatamente da União, mas são tombados pela União, então a gente tem uma corresponsabilidade nessa atuação. Nós estamos chamando esses entes para uma agenda federativa robusta de proteção comum. A gente tem dialogado com o Ministério Público também para que a gente consiga fazer um protocolo comum de atuação, né, tornando desnecessária esse acionamento, né, constante do Ministério Público, fazendo com que exista uma agenda proativa, MINC, IPHAN, Ministério Público, para que a gente tenha uma proteção mais efetiva desse patrimônio e, sobretudo, né, a partir do momento em que a gente entrega esse patrimônio, que a gente garanta, né, a visitação, o acesso ao público e que as pessoas sintam esse patrimônio como parte, né, do seu pertencimento como cidadãos das mais diversas localidades do país. Então, isso também é um trabalho de educação patrimonial, que é o que a gente viu que fez falta tanto no 8 de janeiro, né, o respeito pelo patrimônio cultural, o respeito pelo patrimônio histórico, e essa agenda do patrimônio cultural é uma agenda que nós estamos construindo em parceria com o Ministério da Educação, né, para que isso seja uma atitude que perpasse a ação das escolas, mas também a educação fora da escola, através de ações do IPHAN que vão atingir, né, a formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que a gente tenha uma geração que tenha, né, o sentido da proteção e do valor do nosso patrimônio histórico, artístico, material e imaterial.
Depois você segue para Joanesburgo, onde vai visitar o Museu do Apartheid. Em 19 de julho, você segue para o estado de Malança, na África do Sul, o local onde vai ser realizada a 8ª reunião de ministros de cultura do BRICS. Antes de saber mais sobre essa reunião dos BRICS, eu ouvi dizer que a cidade do Rio de Janeiro prevê, por exemplo, um Museu do Holocausto, entre outras coisas. E você vai visitar o Museu do Apartheid, está na pauta a questão da rota dos escravos. O Brasil volta a pensar com seriedade na memória enquanto identidade e cultura? Volta sim, volta com muita força nesse momento a pensar sobre isso. É uma das agendas prioritárias do Ministério da Cultura. Já logo no começo do ano, se tratando do Cais do Valongo, né, que é um patrimônio da humanidade, inclusive uma das pautas que a gente trata agora com a Unesco, é justamente sobre a retomada, né, da efetivação do Centro de Interpretação do Cais do Valongo, né, da proteção do Docas Dom Pedro II, que é um dos primeiros prédios construídos por um arquiteto negro que fica justamente no ponto de chegada de milhões de escravizados no Rio de Janeiro e que foi tombado tanto pelo nosso patrimônio histórico quanto reconhecido pela Unesco nesse momento, né, faz parte da Rota dos Escravizados, que é parte desse projeto de 30 anos da Unesco e uma agenda fundamental do governo brasileiro e que foi perdida nesses últimos anos para que a gente efetive de fato a instalação desse patrimônio com funcionamento museológico, com funcionamento de oficinas, com educação patrimonial, que é o que a gente falou agora nessa nossa última pergunta, porque essa é a parte fundamental dessa valorização da memória, da construção da nossa identidade, porque se a gente não atua nesse sentido, a gente também não consegue superar dilemas do presente, que o racismo, por exemplo, é um dos temas fundamentais que marcam as desigualdades no país, que é um dos objetivos do governo de superação do conjunto de desigualdades históricas que constroem o Brasil. De outra sorte também, a gente visita o Museu do Apartheid em Joanesburgo amanhã, com o objetivo de buscar experiências diversas para esses sítios de memória, já que é um compromisso também do governo buscar instalar um museu que trate da democracia, né, para que a gente passe também a discutir e a valorizar a democracia como um lugar comum de cidadania, a ser valorizado, num processo de construção constante, né, e que passa por esse conjunto de interrupções, rupturas, marcas de autoritarismo, né, opressões. Então, seria um museu do golpe? Não dos só, golpes da América Latina. É um museu da democracia, que inevitavelmente, quando a gente ele fala... É afirmativo. Quando a gente é um museu afirmativo, inevitavelmente, quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar que a democracia está sempre ameaçada, e a história da América Latina, a história do Brasil é uma história marcada por tristes golpes de Estado que interromperam a democracia, mataram pessoas, torturaram, desapareceram, e que isso precisa ser contado cotidianamente, as pessoas precisam saber dessa história para que a gente possa, a cada dia que acordar, conquistar a democracia de novo, porque essa é uma forma da gente superar os problemas que a gente tem como sociedade, de forma coletiva, em conjunto, respeitando a nossa pluralidade e a nossa diferença. Quais são as pautas principais com os BRICS? Então, nesse ano, os BRICS estão tratando nessa 8ª reunião de ministros da cultura do tema do desenvolvimento através da cultura. Para a gente, no Brasil, essa é uma agenda fundamental. O presidente nos deu uma tarefa nessa nova gestão, que é trabalhar ativamente no âmbito da economia criativa, né, para que a gente faça da cultura também um elemento propulsor, né, da agenda de desenvolvimento econômico sustentável que o presidente tenta estabelecer. Então, a gente imagina que tem desafios globais que vão desde a regulamentação das plataformas para que a gente tenha um ambiente mais saudável de produção de audiovisual, música, circulação internacional da produção brasileira. Isso nós queremos levar para a mesa de discussão dos nossos parceiros, que são discussões que nós estamos fazendo, né? Reativar projetos em comum, né? Como o Festival de Cinema dos BRICS, que são uma janela para que a gente possa acessar, né, mercados gigantescos da nossa produção, por exemplo, como da África do Sul, da Índia, da China,
que podem, né, ser grandes consumidores dos nossos produtos audiovisuais, e a gente também abriu o mercado brasileiro para as produções desses países, garantindo essa diversidade também cultural, a gente construir plataformas aí que possam contribuir para esse desenvolvimento da atuação e no desenvolvimento da indústria, né, criativa brasileira, de forma que a gente volte a gerar emprego, renda, oportunidades, mas, sobretudo, que a gente avance com aquilo que a gente tem de melhor, a mostrar o talento brasileiro, a criatividade brasileira no mundo, e os BRICS são um parceiro fundamental nessa agenda de reconstituição de uma política ativa de economia criativa depois de anos atuando para sufocar essa indústria, que é uma das indústrias de futuro, que é uma indústria limpa, que é uma indústria transformadora, que é uma indústria que lida com aquilo que as pessoas podem oferecer de melhor, que é a sua própria criatividade, como um elemento aí fundamental nessa retomada, na nova industrialização brasileira, na nova agenda de desenvolvimento, nessa agenda de desenvolvimento que tem a agenda ecológica e preservacionista no centro, que tem marcado um novo momento, a nova chegada do presidente Lula ao governo. Só para citar a França, a cultura é um dos principais vetores da economia nacional, superando até o setor automotivo em alguns momentos. Bom, para fechar, vai dar tempo de fazer isso tudo, Márcio Tavares, em 4 anos? Vai dar tempo de fixar essas bases democráticas dessa recuperação memorial, identitária? Vai dar tempo? Eu creio que sim, eu creio que a gente vai plantar boas sementes, deixar já um legado bastante importante. Nós, em 6 meses de ministério, né, a ministra Margareth Menezes já entregou muita coisa. Nós recolocamos todo o conjunto de políticas culturais que tinham sido descontinuadas, do Cultura Viva, as leis da cultura, a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, retomada do investimento em patrimônio, em tradução, no investimento na nossa memória, e estabelecemos uma agenda de um novo ciclo de políticas a ser finalizada nos próximos 4 anos. Nós estamos trabalhando com um planejamento para que a gente, em 2026, deixe um legado bastante importante. O tempo é curto, a gente precisa trabalhar muito, mas a gente está comprometido com isso. Eu tenho certeza de que em 2026 a gente vai deixar muitas coisas já bem feitas e muitos projetos em desenvolvimento para terem sequência no futuro, porque nós queremos que as políticas que nós estamos defendendo, instituindo, não sejam políticas de um governo, sejam políticas do Estado brasileiro. Muito obrigada, Márcio Tavares, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigado.